Vocês estão ouvindo ou não? Sim. Agora começou a gravar. Ok? Então vamos lá. Qualquer coisa vocês falam aí. Na UML, essa é a representação gráfica para classe. Então, em qualquer lugar que vocês vão trabalhar com diagramas, vocês vão encontrar uma classe. Esta é a apresentação. Vocês lembram que a gente tinha dito que cada compartimento desse representa uma funcionalidade? Você sabe dizer o que é? Quais são elas? Pode escrever no Jamboard lá, quem quiser. Estou pedindo para voltar para o método anterior. O que vocês acham? No Point, você não consegue... Dá para fazer. Eu estou fazendo um teste, porque a aula presencial, quando a gente for fazer a aula presencial, ela vai ser mais ou menos desse jeito. Eu já estou aproveitando, já estou treinando. Mas aqui é rapidinho. A gente já vai trabalhar com exercício. Aqui é o nome dessa classe. Aqui são os atributos. E na outra parte são os métodos. Essas são as três partes do diagrama. São as três partes. Isso aqui vocês têm que saber, gente. Oi? A imagem está invertida. Suzane, eu tenho um jeito de resolver isso. Ó, sabe qual é? Você tá no computador? Suzane, você tá no computador? Tô. Ó, seguinte, se você ir aqui do ladinho, vai ter todo mundo nos contatos que estão indo. E daí, se você pôr a câmera aqui o mouse em cima da câmera do professor Michel, vai ter um botãozinho escrito fixar tela. Clica nele, que a tela inteira vai aparecer só ele. Fixar tela? E não vai estar invertida. Nossa, você é um crânio! Ariel do céu, você é um crânio! Ficou perfeito. Agora você já sabe como é que tem que dar as aulas, Michel. Agora vai dar certo. Assim. Pessoal, então é o seguinte, nós temos o diagrama, a representação, com 3 compartimentos. Ok? 3 compartimentos. Nome, atributos e métodos. Essa é a representação da nossa classe. Como que a gente vai trabalhar com isso? Toda classe, obrigatoriamente, ela tem que ter um nome. Toda classe tem que ter um nome. Ok? Toda classe tem que ter um nome. A classe tem que ter atributos e métodos. Quando vocês forem trabalhar na programação, vai acontecer casos que você vai ter classe sem métodos. Mas, para a gente agora, o que a gente precisa fixar é que uma classe, a representação de uma classe, é este retângulo dividido em 3 partes, sendo que você terá 3 características: nome, atributos e métodos. Tá? Toda classe tem que ter um nome. Esse nome, nunca no diagrama de vocês vai poder acontecer uma classe com nome igual. Você vai ter 2 classes com nome igual. Isso não vai acontecer. Não existe classes com nome igual. Ok? Sempre você vai ter cada classe com nome. Por exemplo, cliente. Ok? É uma classe. Podia ser outra classe que eu posso criar aqui. Pessoa. Então, eu tenho várias classes
eu posso ter várias classes no meu diagrama. Entendeu? Um diagrama de classe nunca é composto apenas por uma classe. Sempre vai ter mais de uma classe. E essas classes, elas não se repetem, não, o nome delas não se repetem, ok? Isso aqui nunca vai acontecer. Eu vou ter outra classe aqui chamada cliente. Isso não pode acontecer. Você vai ter uma classe, apenas uma classe, com o nome cliente. Duas classes nunca vão ter o mesmo nome no mesmo diagrama. Entenderam? Pessoal, cadê vocês? Entendi. Entendeu? Obrigado, Ariel. Porque o pessoal não fala comigo. Quem quiser escrever lá no Jamboard também pode escrever aqui. Eu tenho outra tela atrás de mim aqui. Então, pessoal, esse é o diagrama. Então, para tentar explicar o que a gente estava vendo na aula passada, vamos tentar rever aquilo para a gente partir para os exercícios. Então, o que a gente viu? Que uma classe cliente, ela armazena vários objetos. Ela armazena vários objetos. Então, dentro dessa classe aqui, ela vai ter vários objetos. Imagine aqui, vou até mudar isso aqui um pouquinho para facilitar. Ela vai ter objeto João, objeto Ariel, objeto Suzane, objeto Fernando. O que acontece? Dentro dessa classe está armazenado vários objetos. Objeto, ó, cliente. Quem é o cliente? Qual é o objeto da classe cliente? João, Ariel, Suzane e Fernando. Esses são objetos que pertencem à classe cliente. Estão pertencendo a esta classe cliente. Ok? Conseguiram acompanhar agora? Então, eu tenho uma classe, pode armazenar vários objetos. Vários objetos. Isso é, uma classe pode armazenar vários objetos. Ok? Tranquilo aí? Então, eu posso dizer que uma classe, ela pode armazenar vários objetos com características comuns. Vários objetos com características comuns. O que são características comuns? Vamos lá. O que um cliente tem? O que ele pode ter? Nome, CPF, RG e data de nascimento aqui. Então, o que acontece ali? Todos os meus objetos que pertencem à classe cliente, eles possuem características comuns. O que são características comuns? Eles têm os mesmos atributos. Eles têm os mesmos atributos. João, por exemplo, aqui, objeto, vamos chamar aqui objeto 1, objeto 2, objeto 3 e objeto 4. O objeto 1 tem nome? João. Ele vai ter CPF? Vai ter um CPF. Ele vai ter um RG? Vai ter um RG. Ele tem uma data de nascimento? Ele tem uma data de nascimento. Então, todos os objetos que pertencem a essa classe, eles possuem as características comuns. Ele tem os atributos iguais, comuns. Todos eles. Então, o que acontece aqui? Nesse momento, o que eu já tenho aqui? Vamos apagar os objetos aqui para facilitar. Nesse momento, eu tenho o quê? Eu tenho uma classe, certo? Ela tem o seu nome, o nome dela. Tem vários atributos. Que esses atributos são o quê? As características comuns deste objeto.
As características comuns desse objeto. Tá, agora eu pergunto para vocês. Nesse momento, do jeito que está ali, eu tenho algum objeto? Da forma que está ali. Pode responder ou pode responder no Jamwords também. Acho que não, porque por enquanto só tem os atributos da classe e o nome da classe. Ok? Alguém mais? Quem não estiver entendendo, usa o microfone para facilitar, gente. A voz de vocês deve ser muito bonita. Vamos lá. A minha é horrível. Suzana, entendeu? Sim. Então, gente, o que eu tenho ali? Nesse momento, como o Ariel acabou de dizer para nós, o que acontece? Eu não tenho nenhum objeto ainda. Eu não tenho nenhum objeto. Porque o que eu tenho? Eu tenho uma classe com os seus atributos, tem a classe com os seus atributos. E eu só posso ter um objeto a partir do momento que eu instancio ele. A partir do momento, o que é instanciar? Instanciar é criar um objeto, certo? O que é criar esse objeto? Para criar um objeto, eu vou precisar ter o quê? Um método. O que é um método? O método é uma ação, uma operação que vai agir sobre determinado objeto. Se eu estiver muito rápido, vocês vão me falando e me freando aí. Então, vamos criar aqui um objeto aqui, um método salvar. Vamos criar um método salvar aqui. Então, o que acontece? Nesse momento, para mim, isso aqui está estático. Lembra que a gente falou que a gente tem lá modelos de diagramas? A gente tem diagramas comportamentais e qual é o outro? E lembra? Pode falar, gente. Vou acompanhar aqui o chat, se alguém está falando alguma coisa. Ô, Osmar, você conseguiu inverter a imagem aí? Que nem o Ariel falou? Ah, beleza. Então, pessoal, ali nós temos diagramas que esses não são comportamentais, esses são diagramas nossos que são estáticos, eles só vão mostrar a estrutura, são estruturais. Então, ele está estático, tá vendo? Você não está vendo nada ali. Se você olhar para ele hoje, ele vai estar cliente, nome, CPF, RG, data de nascimento. É isso que vai aparecer para o usuário, é isso que vai aparecer para o analista, para o programador. É essa forma aqui. Você não está vendo nada relacionado à criação dele, porque ele fica armazenado dentro da classe e você não tem acesso, você não vê. Então, ele está estático. Então, eu posso dizer que é um diagrama estrutural. Esse é um diagrama estrutural. Esse diagrama nosso é um diagrama estrutural. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho lá uma classe cliente, eu preciso ter objetos dentro dela, correto? Eu preciso ter objetos dentro dela. Como que eu faço para ter objetos? Vamos criar um objeto, então. Criação de objeto a gente chama aqui como instância. Instanciar um objeto. Vamos lá. Apagando aqui. É um diagrama estrutural. A gente vai trabalhar com a criação de objetos. Eu disse que um objeto instanciado, ele tem o quê? Ele tem que ter as mesmas características. O que são as características? São os seus atributos. Então, se eu for criar um objeto chamado Ariel, então eu vou primeiro criar o primeiro objeto. Vou criar o objeto 1 aqui. Imagine aqui, que é o meu objeto, que eu vou instanciar, vou salvar, vou criar o meu objeto. Nome, Ariel. CPF. E aí vai. RG. Data de nascimento, não tenho a mínima ideia. Não sei a data de nascimento. Então, o que acontece aqui? Eu criei um objeto. Qual o objeto que eu criei? Eu criei um objeto. Na verdade, a hora que eu acessar o método aqui, uma função, um procedimento, salvei.
a partir do momento que eu salvei, eu criei um objeto. Então, esse objeto está salvo. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, que a classe cliente, ela já tem um objeto instanciado. Qual é o objeto? Ariel, com o CPF dele, com o RG dele e com a data de nascimento. Ele passa a ser um objeto somente quando ele tem todas as características comuns. O objeto tem nome? Tem. Tem CPF? Tem. Tem RG? Tem. Tem data de nascimento? Tem. Então, ok. Então, aí, o que eu fiz? Eu instanciei o meu objeto. Então, eu criei. A partir desse momento, eu tenho um objeto criado. Eu tenho um objeto instanciado. Como eu disse para vocês, que uma classe ela armazena vários objetos com as mesmas características. Então, vamos lá. Eu posso colocar outro objeto instanciado aqui. Suzane. CPF. RG. Data de nascimento. 22/5/65. 22/5/65. Estamos trabalhando com dados reais. Então, o que acontece agora? Eu posso dizer o seguinte, que dentro da classe cliente, eu tenho dois objetos instanciados. Um, Suzane, e outro, Ariel. Correto? Eu tenho dois objetos instanciados, ou seja, eu criei dois objetos. Então, essa minha classe aqui, ela tem dois objetos. Entendido, gente? Então, isso é instanciar objeto, isso é criar objetos, ok? Vamos falar agora o seguinte, nesse momento aqui, eu tenho dois objetos instanciados, eu podia ter mais, N objetos, certo? Não teria limite aqui. Depois a gente vai ver isso em multiplicidade, tá? Que é a hora que a gente consegue limitar a quantidade de objetos dentro de cada classe, mas não vem agora. Então, o que vocês têm que observar lá é o seguinte, vocês têm uma classe, dentro de um diagrama de classe, pode ter 100, 200, 300, inúmeras classes, com as suas características. Nesse momento, a gente está dando um exemplo simples, que é um cliente. Se vocês notarem, é praticamente os dados cadastrais que eles têm, que estão armazenados dentro daquela classe. A hora que o programador, o que o programador vai pegar na mão, na hora que vocês vierem da análise? O que é isso aqui? Ó, vou apagando os objetos aqui. Você foi contratado para desenvolver um software. Para um cliente de vocês. Vocês são analistas, vocês vão lá na empresa e vão verificar quais são, o que o cliente realmente quer. Qual é o problema que vocês têm que resolver para ele. E vocês têm que apontar o que para ele? A solução. Apresentar a solução para ele. Então, o que vocês fizeram? Primeiro, vocês foram lá, fizeram uma entrevista e voltaram o seguinte, a empresa que me contratou precisa criar um sistema de gerenciador de, vamos imaginar assim, de estoque, por exemplo. Então, tá, um gerenciador de estoque, vamos lá. Então, ele precisa lá de gerenciador de estoque. Sabemos que ele vai precisar do quê? De uma tabela de produtos. Então, sabemos que a primeira coisa que você vai levantar, ele tem um problema lá, ele quer gerenciar o estoque. Então, você foi na entrevista e voltou lá. Opa, ele vai precisar de produtos. Aí, o que você vai perguntar para ele? Mas quais dados que você quer armazenar desses produtos? Quais os dados? Ah, eu quero lá os dados. Eu quero nome do produto, peso, quantidade mínima e quantidade máxima. Quantidade mínima, quantidade máxima. Tá, e o que você quer fazer? Você quer esses dados aqui para o seu produto. Então, ali, primeiro passo, você já voltou com essa informação, você já tem dados suficientes para montar a classe. Então, o que eu tenho aqui? Opa, vamos montar essa classe aqui já. Vamos arrumar aqui.
o que eu tenho ali? Opa, eu voltei lá na minha entrevista com o cliente e já descobri que o meu cliente precisa ter um produto. Ele precisa ter um produto. Do que ele vai armazenar no produto? Opa, eu preciso do atributo nome, peso, quantidade mínima e quantidade máxima. É isso aí que você vai passar para o teu programador. O teu programador vai ter que pegar essas informações que estão ali, interpretar aquilo e trabalhar e criar um código-fonte para isso. O que ele vai criar? Ele vai criar variável nome, peso, quantidade mínima, quantidade máxima e vai trabalhar. Lembrando para vocês que a UML não aceita acento, tá? Então vocês vão ver várias coisas sem acento lá, é a mesma coisa da programação. Então, gente, a hora que você for no teu cliente, você vai ter aquilo ali. Você vai extrair a informação dele e você, como analista, tem que saber construir o diagrama, a classe. Ok? Entendido? Se ele vai fazer um gerenciamento de estoque, eu já posso dizer para vocês aqui, se antecipando, eu vou precisar de mais uma classe aqui. Uma classe chamada... venda. Porque o que eu faço? Eu vendo o produto, correto? O que eu tenho que pensar no caso desse? Eu tenho o produto no meu estoque, eu sou um comércio, eu vou vender o meu produto. Ali eu vou ter mais alguns atributos. Data da venda, código do cliente, e N outros atributos. É só para mostrar, eu estou colocando ali para vocês com duas classes, só para mostrar para vocês no futuro como que vai se comportar isso. Porque a hora que você desenhar esse diagrama, você vai ter que conseguir enxergar esse sistema funcionando. Certo? Ali no nosso caso, ali, a gente já consegue visualizar que eu tenho produto, que eu vou vender esse produto deve ter vindo de algum lugar, eu comprei esse produto, então tem toda uma cadeia de informações que vão chegando. Vocês conseguiram entender? E aí, gente? Sim. Ok? Pessoal... Escreve aí, escreve no Jamboard lá para mim ver, porque senão eu falo, um entende, outro não entende, fica difícil. Mas, ou escreve no chat aí que entendeu. Eu acompanho no chat aqui também. Rafael entendeu, ok? E o restante, pessoal, nós estamos em 10, 9. Os 9 estão presentes. Suzana entendeu? Sim. Suzana entendeu. Quem mais? Osmar entendeu. Rafael. Fabrício. Fernando também. Entendeu? Ok. Lucas, ok. Então tá tranquilo. Então estamos indo bem. Então, pessoal, basicamente essa história. Então agora vamos mudar um pouquinho aqui. Quando eu instancio uma classe, eu estou criando um objeto, eu estou instanciando um objeto. Eu vou instanciar essa classe, Eu vou instanciar essa classe, está querendo dizer o seguinte, que eu vou criar um objeto. Vamos lá, arroz que está na moda. Arroz, peso, 5 quilos, quantidade, eu vou ter 10 no meu estoque, quantidade mínima e quantidade máxima, 20. Então, quer dizer o quê? Aqui eu criei o meu objeto. Eu fui lá, instanciei a classe e criei um objeto. Então, tá lá um objeto instanciado, um objeto criado. Qual objeto que eu criei? Arroz, 5 quilos, 10 e 20. É isso que está aparecendo para vocês, correto? Se eu coloco mais uma informação aqui, por exemplo, pacote, estaria correto? Pessoal, eu tive uma reunião com o pessoal, com os professores, eles falaram que vocês não falam. Tem que falar. O Fabrício mandou mensagem aqui no grupo, que ele está entendendo, mas ele não consegue interagir no chat, tá? Ah, tá legal. Você está entendendo, beleza.
Então, pessoal, eu coloquei uma informação ali, pacote, está correto? No objeto instanciado? O Osmar está dizendo que está. Quem mais? Sim, está. Eu acho que está, só que só está faltando instanciar o método. Tá faltando um método. O que mais? Que é isso? Então, pessoal, vamos lá. Essa informação que eu coloquei aqui, ela está errada. Por quê? Porque eu não tenho nenhum atributo aqui que está referenciando para eu ter este estado aqui. Ok? Eu não tenho. Eu teria que ter mais uma informação aqui, mais um campo aqui, por exemplo, tipo aqui. Tipo de embalagem. A hora que eu colocar o tipo de embalagem ali, eu posso ter lá o pacote. Então, quer dizer o que eu quero que vocês entendam? Que o objeto que vai ser instanciado da classe tem que ter as mesmas características que estão dentro da classe. Ou seja, o que são as características? As propriedades são os seus atributos. Então, todos os objetos que eu criar a partir dessa classe, que eu instanciar a partir dessa classe, tem que ter nome, peso, quantidade mínima, quantidade máxima e tipo de embalagem. Ele tem que ter. Claro que depois você vai limitar com campo obrigatório, campo não obrigatório, mas esse é lá na programação. Mas, inicialmente, um objeto, para ele estar instanciado ali, ele precisa ter todos os atributos no objeto instanciado. Isso é importante, ele tem que ter todos os atributos no objeto instanciado. Certo? Então, nesse momento, está correto. Se eu tiro peso do meu atributo, se eu tiro o atributo peso, se o meu objeto que está instanciado tiver a informação de 5 quilos lá, está incorreto. Por quê? Eu não tenho um atributo aqui, eu não tenho um atributo para armazenar aquela informação dos 5 quilos, tá? Então, eu quero que vocês entendam aqui. Para o objeto estar instanciado, ele precisa ter as mesmas características comuns, ok? Eu não vou conseguir aqui armazenar Ariel, como que CPF tal, RG tal. Por quê? Não pertence à classe produto. Ariel não é um produto, ok? Arroz é um produto, Ariel não é produto, porque ele não tem as mesmas características. Para armazenar o Ariel, eu teria que criar uma nova classe. Para instanciar o Ariel, uma nova classe, que eu poderia chamar de pessoa, de cliente, aí facilitaria aí como vocês quiserem. Mas, no momento, eu só posso instanciar objetos que possuem as mesmas características. Conseguiram entender? Tá mais claro do que na aula passada? Para mim tá. Ótimo, melhor. Então, vamos lá. Então, vocês entenderam aqui, tá ótimo. Agora, vamos passar... Agora, o conteúdo é estado. O nome agora é estado. O que é um estado? O estado de um objeto. O estado de um objeto, alguém tem ideia do que é o estado de um objeto? Depende do significado que você quer colocar. Vamos lá, então. Estado de um objeto, por exemplo. Pode falar? Eu acho que é o modo como ele vai ser utilizado. O modo como o objeto da classe vai ser utilizado. Tá, mais ou menos. Não é bem isso. Eu pergunto, o estado é o seguinte. Vou fazer a pergunta correta agora, talvez fique mais fácil. Qual o estado do atributo nome? Ou melhor, vamos mudar aqui. Deixa eu criar deixa eu instanciar, fica mais fácil. Nome, arroz. Peso, 5.
quantidade 10, quantidade máxima 20 e pacote. Pacote. A pergunta é, eu tenho o objeto instanciado, o meu objeto é o objeto arroz, eu podia ter um código lá, mas é o meu objeto arroz, certo? Aí eu quero trabalhar com o estado, certo? O estado, ele age diretamente sobre o objeto que está instanciado. Se você não tem um objeto instanciado, você não tem estado. Então, vamos lá, pergunta mais para ficar mais fácil. Porque daí a pergunta é individual. Qual é o estado? Qual é o estado do atributo nome? Qual é o estado do atributo nome? Arroz. Arroz? Então, o que acontece? O estado é o atributo preenchido. O estado é o atributo preenchido. Todos eles juntos formam o objeto. Analisando atributos individuais, o conteúdo do atributo é o seu estado. Qual é o estado do atributo peso? 5 quilos. Qual o estado do atributo quantidade mínima? 10. Então, é isso que vocês têm que memorizar. Ok? Entendido, gente? Então, tá. Então, nós temos já hoje aqui, classe armazena objetos com características comuns. Os objetos, eles possuem estados. Eles possuem mais coisas, mas, por enquanto, a gente vai trabalhar só com esse conceito hoje. O estado pertence ao estado do atributo. Qual é o estado? É o quê? O atributo preenchido. É o atributo com seu preenchimento. Ou seja, ele já está instanciado, ele tem um preenchimento. Tranquilo isso? Então, vamos mudar aqui. Vamos trabalhar com... Então, o que a gente viu hoje? Classe, atributo, estado, objeto. Esses foram os conceitos que a gente viu até agora. Classe, atributo, estado e objeto. Isso tem que estar claro para vocês, porque a hora que a gente começar a desenvolver as atividades, vocês vão ter que saber diferenciar isso. Aí falta um, que é o método. O método. O conceito do método é o seguinte: o método pertence à classe, ele pertence à classe e age sobre os objetos instanciados. Ele age sobre a classe, quer dizer, ele pertence à classe e age sobre os objetos instanciados. Essa é a ideia. Então, vamos montar uma classe aqui. Vamos montar uma classe pessoa aqui. Pessoa, nome, CPF. Só 2 atributos. E vamos trabalhar com o método. O que é o método agora? O método é a operação, é a ação que essa classe tem, mas é a ação que vai agir sobre o objeto. Vamos instanciar um objeto. Vamos instanciar aqui, Michael. Michael, CPF, tal. Tá, agora eu preciso que vocês me ajudem. Pode escrever onde vocês quiserem. Então, eu tenho ali uma classe pessoa, eu tenho os atributos dessa classe, eu já instanciei um objeto que se chama Michael, eu já tenho o estado desses atributos, todos preenchidos. Agora, eu preciso definir os métodos.
Eu preciso definir quais são os métodos. O que é um método, gente? Escreve aí, o Jamboree está lá, pode falar. Quero que vocês participem. Não me deixem só. Quem falar primeiro ganha 5 décimos. Como dispõe os objetos? Como? O método é como você dispõe os objetos? O que você quer dizer com dispõe, só para me entender? Que existem vários tipos de método, não existe? Então, a forma como você estrutura os objetos na classe é o método. Não é, Suzane. Alguém mais? Então, vamos lá. Seguinte, método é a ação ou operação que aquele objeto vai realizar. Vamos dar um exemplo. Vamos colocar aqui, método. Andar, ok? Esse é o método. Método, correr. No infinitivo sempre, né, o verbo, né? Sempre um verbo, porque sempre vai ser uma ação. No infinitivo, sempre lembro que você falou na última aula. Sempre vai ser uma ação. Então, o que eu tenho aqui? Imaginem lá, eu estou lá, o programador pegou isso aqui, ele criou lá uma classe pessoa, criou lá no código-fonte nome e CPF, e disse o quê? Que o objeto Michael, ele pode andar, correr e sentar. São as 3 coisas que ele pode fazer. Ele não pode fazer mais nada. São somente essas 3 coisas. Ele desenvolve o código-fonte e desenvolve essa função. Se eu, por exemplo, a hora que você está executando o teu usuário, terminei o programa e entreguei para o usuário. Aí está lá com a telinha bonitinha, ele vai lá e pressiona o botão andar. Ele vai fazer o que com o objeto? Ele vai agir, essa ação andar, vai agir sobre este objeto aqui, o objeto Michael. O que ele mandou de comando para o Michael? Andar. O Michael vai andar, certo? Se ele mandar correr, o Michael vai correr, entendeu? Se ele mandar sentar, o Michael vai sentar. Então, são o quê? As ações, as operações, chama aqui ações, ou operações que vão incidir ou ocorrer sobre os objetos. Tudo que tiver aqui, ele tem essas, tipo fosse um menu, gente. Ele pode selecionar qualquer uma daqueles métodos e executar. Não é que ele vai fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai, conforme a necessidade, ele vai agir. Pensem lá, se eu tivesse lá uma situação em que eu entro com 2 números, e eu tenho um método chamado, eu armazeno 2 números, uma classe números. Deixa eu apagar aqui, talvez fique mais fácil. Eu crio uma classe chamada número. Aí eu coloco aqui 01. Peraí, acho que fica diferente aqui. Opção 1 e opção 2, tá? Eu tenho opção 1 e opção 2. Opção 1 e opção 2. Aí, o que acontece? Quando eu vou programar, passo para o programador, ele vai fazer lá para o usuário. Entre com o número 1, entre com um número, entre com outro número. Daí eu vou lá, salvar, e eu posso falar para ele, somar. O que ele vai fazer? Eu instanciei o objeto. Opção 1, número 1 vale 10 e o número 2 vale 10. Eu peço para ele salvar. A partir do momento que ele salvou, ele criou o objeto. Eu vou precisar ter mais uma variável, mais um atributo que chama resultado, que no momento está vago, não tem nada lá. Aí, a hora que ele pede,
a hora que o programador desenvolveu, a hora que está lá já com o cliente, com o usuário, ele vai lá e aperta a função somar. Que ele vai pegar, vai somar 10 mais 10 e vai dar o resultado de 20. Então, quer dizer o quê? Ele está usando a operação, o método, sobre o objeto. Está realizando uma ação, uma operação. Michel, okay? Então, obrigatoriamente, o primeiro método sempre vai ser salvar. Necessariamente sim, porque você precisa instanciar ele. Então, podemos quase afirmar que todas as classes vai ter que ter um salvar, incluir, coisas desse tipo. Você sempre precisa salvar primeiro para poder criar. Se você não salva e não inclui, você não tem um objeto lá gravado, por exemplo. Eu achei que podia ser uma coisa automática. Não conheço o programa, então achei que podia ser uma coisa automática. No momento que você preenche, passa para o outro, ele já salva automático. Porque aqui você cria, aqui o que a gente está criando é o projeto. Uhum. É o projeto que o programador vai desenvolver no código-fonte. A gente tem que criar ele cheio de detalhes. Se ele vai utilizar, como ele vai utilizar dentro do código-fonte, aí é outra situação. Mas é basicamente isso. E aí, gente? Isso aí não tem... Isso aqui... né? Oi? No método, essas coisas, os elementos básicos, aquele quadro do Scooby-Doo e do outro cachorrinho. Exatamente, eu estou voltando à aula passada porque eu senti que o pessoal não tinha entendido. Tentei mudar o jeito. Ok? Conseguiram captar? Então é isso. Então o que a gente vai fazer agora? Então agora vocês têm a teoria, e agora a gente vai fazer o quê? Vai praticar. Vocês fizeram os exercícios que eu deixei lá para vocês fazerem no Moodle? Sinceridade, não. Oi? Sinceridade, não. Eu olhei eles hoje, por isso que eu pedi os vídeos para você. Mas eu tive problemas e tive que resolver e acabei não mexendo. E o restante do pessoal? Então, para não sobrecarregar vocês, a gente vai desenvolver esses exercícios hoje. Começar com a primeira lista hoje, eu quero ver como é que vocês estão. Porque o próximo conteúdo é relacionamento. Que eu vou trabalhar com 2, 3, 4, 5 classes, mas vocês precisam estar assimilado todo esse conteúdo, ok? Eu vou compartilhar a tela dos exercícios aqui para vocês desenvolverem. Vocês vão precisar, vocês podem fazer no Word, onde vocês acharem mais fácil, no Excel, no caderno, mas eu gostaria que vocês participassem. Tirando dúvida, eu vou estar aqui junto e a gente vai interagir, ok? Alguém tem alguma pergunta sobre isso até agora? Ou tá de boa? Agora que eu vi os exercícios, eu tenho pergunta sobre os exercícios. Tranquilo, os exercícios é tranquilo. Deixa eu abrir lá. Sumiu. Estão conseguindo ver? Tá? Os exercícios ou não? Ainda não apareceu na tela. Que aparecer, vocês confirmam para mim. Nada ainda? Tem que liberar você, né? Liberei aqui. Agora tá certo. Já tô vendo. Tá vendo? Ok. Todo mundo tá vendo?
Alguém falou lá, uma maneira de agir com algo. Não tinha visto lá. Quem escreveu lá no Jamboard eu não vi. Estava atrás de mim aqui. Todo mundo está vendo, então, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver, para vocês não ficarem cheios de coisas para fazer depois, a gente vai desenvolver esse exercício. Ok? Então, o que eu quero que vocês façam? Ó, primeiro exercício, eu quero que você identifique as classes com seus atributos para os contextos adiante. Eu criei uma ideia aí, a letra A. Numa turma de curso de graduação, temos disciplinas ministradas em salas diferentes. O que eu quero que vocês definam para mim? Se tem classe, se tem atributo, o que vocês acham aí? Vocês podem ir colocando lá no Jamboard, que eu acompanho pelo Jamboard aqui. Se vocês verem eu virando aqui, é que eu estou com outra tela aqui. Então, gente, eu preciso que vocês façam, porque senão vai ficar para vocês fazerem depois. Então, o que eu quero que vocês identifiquem nesse exercício? Na letra A, eu quero que vocês falem para mim, tem classe ou não tem classe? Tem atributo ou não tem atributo? E quais são eles? A classe seria a turma, daí sim, o atributo é o curso de graduação. Tá. Não. Ou poderia ser, a classe poderia ser o curso de graduação, os atributos podiam ser as disciplinas ministradas. Tá, agora ó, vocês colocaram, já tem colocado lá. A classe, colocaram o curso de graduação, alguém colocou lá, atributos, disciplina e sala. Vamos pensar melhor. Agora vamos, ó, mais alguém pode colocar lá, gente, para a gente interagir. Fica mais fácil. Que daí eu vou interagir lá daí também. Vamos, gente, vamos lá no Jamboard trabalhar, galera, vamos trabalhar. É só uma linha para vocês analisarem. Daqui um dia eu coloco 10 páginas. Só 2 informações até agora lá. Quem mais? Ninguém discorda? Todo mundo está concordando com o que está lá? Poderia ser Não. Você tem que pensar. O que é uma classe? O que é uma classe? É algo que vai armazenar vários objetos. Aí você pensa no que vocês colocaram. Turma é um período. Curso de graduação, ele é genérico, né? Porque o curso de graduação são todas as grades, né? Certo. Turma é o período, o nosso turma é o segundo período. Né? Correto. Então, eu acho que a classe deveria ser turma, porque daí está especificando aquele período, tá? Certo. O atributo seria as disciplinas e as salas. Tá, então quer dizer o quê? Eu poderia ter, aí do jeito que você falou para mim, eu teria lá uma classe curso de graduação. Esse é o nome da sua classe, correto? Eu acho que o mais correto seria a turma, porque você está identificando o segundo período. Vamos colocar o nosso curso. Então, tá, então pensa no seu... Ele é genérico, a não ser que você queira fazer algo para todo o curso inteiro. Você entendeu? Sim, entendi o que você quer dizer. Aí vamos pensar só na turma de vocês, então, para facilitar. É isso? Então, tá. Então, qual que é a sua sugestão, então? Que a classe a classe seria turma. É a ADS, né? ADS, segundo período, ADS 2, né? Tá. Então, qual seria o nome da classe? ADS 2. Pensa o seguinte, ela vai armazenar vários objetos, correto? Vocês conseguem enxergar o quadro lá ainda não? Consegue, pessoal? Vamos posicionar para ele, eu vou fixar ele aqui. No quadro, só porque eu vou para o quadro aqui para ver se der certo.
Porque agora eu não estou vendo. Mas a gente vai falando. Ó, se eu seguir o que você me disse, vou colocar no Jamboard aqui. Pessoal, todos estão lá no Jamboard vendo? Porque eu estou lá agora. Se você colocar a classe com o nome ADS2, como a Suzane falou, ADS2, eu estou bem generalizando somente a turma de vocês, correto? Mas como a gente está desenvolvendo um sistema, se vocês não acham melhor a gente pensar no curso todo, o que vocês acham? É porque o teu enunciado fala numa turma, então é uma. Uma turma específica. Agora, se você colocar assim, num curso de graduação, daí eu acho que fica mais certo o enunciado. Mas para o teu enunciado, eu entendi que chamar, de uma turma. Então, essa classe de turma... Porque o que acontece? Agora, por exemplo, vamos imaginar que seja turma. Uma turma. Agora, você precisa colocar o que lá? É o Osmar que está desenhando, né? Porque ele estava bom na outra aula. Então, lá, nós temos uma classe turma, por exemplo. Ou coloque quem estiver desenhando aí pode continuar. Divide lá a classe certinho. Agora vocês precisam pensar. Ah, é o Ariel. Ariel, então manda ver aí. Então, o que nós temos lá? Vamos imaginar que seja turma, correto? O nome ou ADS, conforme vocês estão criando. Agora, vocês precisam criar atributos para essa classe. E agora, quais seriam os atributos? Seriam as disciplinas. E as salas. Tá, mas e a disciplina? A disciplina, não seria melhor eu ter uma classe chamada disciplina? Porque as disciplinas, elas têm nomes diferentes, correto? Se você colocar ali como um atributo disciplina, ela vai conseguir armazenar um só. Conseguiu entender? Ou não? Ó, se eu coloco aqui, lá, o atributo, você colocou lá ADS, a classe, eu coloco o atributo disciplina. Disciplina. Eu coloco lá, o meu atributo como disciplina. O que acontece? Quando eu vou instanciar esse objeto, eu vou instanciar o objeto ADS, turma 01 por turma 2, e só vou conseguir salvar uma disciplina, concordam? Mas o curso, a turma de ADS, ela tem quantas disciplinas? A ADS deve ter 4 vezes. Vamos colocar 4 vezes 5, né? 5 disciplinas. Então, ficaria muito melhor você ter uma classe chamada turma, ou teria que ser turma, porque ADS é o nome da turma, entendeu? Então, a classe mais correspondente, mais genérica que a gente poderia colocar seria classe turma, classe disciplinas, porque vão ter mais de uma, entendeu? Nesse sentido. Então, a gente poderia colocar isso. Ou até mudar lá para curso também, podia ser. O que vocês acham? Agora tá confundindo. Faz o seguinte, Michel, coloca no quadro, porque agora você me confundiu. Então, vamos no quadro. Vamos para o quadro. Então, vamos lá. A gente precisa identificar nessa pequena linha, numa turma qualquer, vamos mudar um pouco o contexto. Imagine lá a faculdade. Vocês estão lá na faculdade, correto? Estão lá na faculdade. O que a faculdade tem? Ela tem vários cursos, não tem? Ela tem vários cursos, não tem?
tem vários cursos. Então, a primeira classe que eu vou criar seria uma classe curso. O curso de análise, o que ele tem? Ele pode ter o quê? Várias disciplinas. Eu tenho outra classe. Disciplinas. Então, eu tenho lá, o curso tem disciplinas, certo? Deixa eu ver o que mais que tem ali. E o curso pode ter turmas. O curso pode ter turmas, e essas turmas também podem ter salas. O que quer dizer ali? Que, olha, só em uma linha, é claro que lá atrás, quando eu disse para vocês que quando vocês têm essas informações, vocês sempre têm que analisar como um todo. Por quê? Quando você faz a entrevista com o cliente, muitas vezes ele não vai te passar todas as informações. Não porque ele não quer, é porque talvez ele não saiba exatamente como passar para vocês. E aí que vocês têm que estudar o problema que vocês vão desenvolver. Estudando o problema que você vai desenvolver, você vai conseguir extrair. Então, o que acontece? Essa situação se chama abstração. Eu tenho que pegar um determinado problema e transformar em algo que eu consiga resolver o problema do cliente. Então, nessa linha, eu podia dizer que eu podia. Existem outras formas de fazer, tá? Outros modelos. Tem gente que vai poder juntar lá turma com curso, sala com turma e diminuindo as classes. Mas para visualização fica melhor. Eu posso pensar o seguinte: um curso, ele tem turma, as turmas têm disciplina e as turmas têm sala. Entendeu? Eu consigo fechar essa informação. Eu tenho lá, curso de ADS, curso de análise, turma, turma segundo período, sala, estuda na sala 13. Quais são as disciplinas? Análise, banco de dados, algoritmo. Eu consigo mapear toda a estrutura que eu possa colocar, sem atributo nenhum ali, sem método, só para vocês conseguirem identificar. Que eu vou ter que, a partir desse momento, eu vou ter que criar atributos que sejam com as mesmas características de cada classe individual. Conseguiu entender? Então, na verdade, respondendo a tua pergunta, identifique a classe com seus atributos. Na linha a turma, o curso de graduação, a disciplina e sala são tudo classe. Tudo classe. Exatamente, tudo classe. Porque necessariamente, quando eu vou colocar alguma situação, algum enunciado, eu não vou te dar ele todo de presente. Você vai ter que imaginar o problema sendo resolvido. Você vai ter que imaginar aquilo funcionando, entendeu? Dessa forma que eu coloquei aqui, ó, você consegue visualizar. Na faculdade, você pode ter vários objetos, vários cursos. Você pode ter lá curso de análise, curso de ADM, curso de direito. Então, você vai ter 3 objetos instanciados dentro da classe curso. Claro, depois você coloca os seus atributos aqui. Aí, você vai ter lá, nas disciplinas, eu vou ter lá português, matemática, análise, contabilidade, e aí vai. São objetos da disciplina. Sala, eu tenho lá sala 12, sala 13, sala 14, sala 15, tudo. Aí eu tenho lá ADM1, ADM2, análise 2, análise 6. Então, são vários objetos. Então, se eu pedir, depois que eu crio todas essas informações, para que o sistema estiver funcionando, eu posso pedir um relatório. Eu quero um relatório de todos os cursos que eu tenho, eu quero um relatório de todas as disciplinas do curso tal, da turma tal. Conseguiu entender? Conseguiram, pessoal? Eu não estou acompanhando o chat agora, tá? Porque eu estou compartilhando. Eu só quero tirar uma
foto, porque eu não sei como é que ficou, vai ficar isso na gravação. Eu também não sei te dizer. Eu quero tirar uma foto. Entendeu, gente? Então, o que a gente tem aí? A gente tem em uma linha só, a gente tem que ter, como analista, a gente tem que ter a capacidade de extrair a informação, de buscar a informação para solucionar o problema do cliente. Quer dizer, o cliente contratou vocês para desenvolver um sistema que controlasse a faculdade deles, no sentido de mensalamento, de cursos, essas coisas todas. Então, basicamente, a gente criou essa situação. Aí, os atributos, vocês vão colocando os atributos conforme a necessidade, conforme vocês forem achando. Por isso que lá atrás eu falei que vocês, como analistas, antes de pegar qualquer projeto para desenvolver, vocês têm que conhecer o problema do cliente, ou seja, conhecer aquilo que vocês vão desenvolver. Se vocês vão desenvolver um sistema de controle de turmas na faculdade, você tem que conhecer a estrutura, como é que é o negócio. Você tem que ir lá, verificar como funciona, passar uns dias lá, estudar a forma que eles usam, as formas manuais que eles utilizam de controle e transformar isso num sistema. Esse é o projeto que a gente tenta desenvolver aqui. Pergunta, gente? Não. A minha pergunta é como a gente faz para todas essas classes se relacionarem, para a gente poder usar elas direito? Isso vocês vão ter, a gente vai ter mais para frente, a gente vai ter relacionamentos. Eles funcionariam desta forma aqui. Vou dar um exemplo aqui para te responder já. Vamos criar aqui. A turma, você vai ter aqui, ó, uma linha. Sala. O que acontece ali? Esse é um tipo de relacionamento. Essa linha ligando as duas classes é um relacionamento. Ele se chama relacionamento de comunicação. O que acontece? Ele está dizendo que aqui dentro, o que representa isso? Que essas classes, elas trocam mensagens entre elas, certo? Elas trocam informações, elas estão ligadas. Então, esse tipo de relacionamento, são vários relacionamentos, mas esse é o mais simples e esse tem em todo o diagrama. Todo diagrama de classe, você vai ver esse relacionamento, que é o de associação ou comunicação. Dependendo do livro que você for ler, vai ter essas duas situações. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma turma e tenho sala. Eu posso trabalhar lá na frente que a gente vai ver isso, mas eu posso adiantar para vocês. Uma turma, a pergunta que você vai ter que fazer, uma turma, ela pode ter, no mínimo, quantas salas? No mínimo uma e no máximo uma. Ou seja, uma turma vai estar alocada no mínimo em uma sala e no máximo em uma. Ou seja, ela vai estar em uma sala apenas. E a sala? A sala, por exemplo, a sala 12, do objeto 12, ela pertence no máximo a 0 turmas, que pode ter nenhuma turma alocada lá, e no máximo a uma. Então, é isso que a gente vai quando a gente criar o diagrama, é isso que a gente vai mostrar para vocês como é que vai funcionar. Futuramente, essas classes estarão todas ligadas e vão ser ligadas através de relacionamento. Esse aqui é o relacionamento. É o relacionamento de comunicação ou associação. Comunicação ou associação. Mas isso para frente, nem se preocupe com isso agora. Agora o que a gente tem que conseguir é diferenciar o que é uma classe e o que é um atributo e o que é um método. Essa é essa ideia. Pode falar. É que, por enquanto, isso aí está parecendo banco de dados. Está muito parecido com banco de dados. Muito parecido com banco de dados. Isso é o que mais confunde. Ele é basicamente a mesma coisa que banco de dados no momento, só que ele vai se transformar em outras coisas depois. Entendeu? Então, é o que mais confunde. Até pode pedir para o Ronan, para ele passar para vocês a diferença entre a entidade e a classe no banco de dados, para vocês não confundirem. Porque vocês já estão mexendo com DER, diagrama entidade relacionamento lá no banco ou não?
Já estão ou não? Já passou o relacionamento. Não estão vendo o relacionamento ainda? Já passou o relacionamento. Já passou, então. Então, é isso que você pode pedir para ele amanhã. Amanhã vocês têm aula com ele, né? Pode pedir para ele amanhã, explicar para vocês, porque eu não sei qual que é o contexto que ele utilizou lá, explicar para vocês a diferença entre entidade e classe, que é o que mais pega. Mas é basicamente, a lógica é praticamente a mesma. Se você entendeu a parte dos relacionamentos lá, aqui você vai entender também. Mas o nosso foco agora é outro. Nosso foco é que vocês identifiquem o que é classe, o que é atributo e o que é método. Vamos passar para o segundo? Dá uma olhada no chat que tem... Eu não estou vendo no chat. Pode, transcreve para mim, se estiver no chat. Por gentileza. Rafael está avisando que se ele sair de repente é porque acabou a bateria do notebook dele e ele está sem o carregador. Ah, tranquilo, sem problema. A gente só vai ficar nos exercícios agora. Por mais um tempo. Se conseguir, tentem fazer o segundo agora. Identifiquem só as classes. Vê se você consegue só as classes. Tentem só as classes. Só vou pegar um copo d'água ali. Enquanto isso, vocês vão identificando as classes. Vamos lá, gente, aí, como é que tá? Seria, então, no Cine, né? Arte Film, tá? 3 sessões. Seria sessões. Porque daí os dias já entram nessas 3 sessões. Ok, perfeito. Acho que seria isso. Eu vou ter... Alguém mais aí, gente? Quantas classes você achou, Suzane? Eu achei 3. 3. Alguém mais, gente? Pessoal não interage. Na sala de aula é assim também? Nós somos uma turma quieta. Ao vivo também é assim? A que mais fala sou eu. Mas é porque eu tenho mais dificuldade. Eu e o Ariel também pergunta bem. Que bom. Eu acho, professor, que eu achei umas 4 classes. 4, fala lá para mim. Eu acho que, tem a classe cinemas, que um dos objetos eu acho que é o arte filme. Beleza. Aí tem a classe filmes, Ok. no exemplo Vingadores 3. Ok. Aí tem a classe das... Aí tem a classe das sessões. Ok. É o horário, né? E dos dias, porque aos sábados e domingos tem coisas diferentes. Mas mas os dias ali você pode limitar dentro da própria classe sessão ali. São 3 ou 4 classes, não sei. A outra classe, você acertou, vocês dois acertaram, que são cinema, ok, perfeito, filme,
que o objeto é o Vingadores 3. Sessões, que vocês vão controlar os dias ali, e você pode cadastrar como atributo ali os dias da semana, e ali limitar a situação, o que vai acontecer. E mais uma classe que seria salas de exibição. Porque tá. você pode ter um cinema com várias salas. Então, você tem 4 classes nesse exemplo. Todo mundo conseguiu acompanhar? Então, eu teria uma classe filme, uma classe cinema, porque eu podia ter vários cinemas cadastrados. Eu teria sessões, porque eu teria vários horários de sessões. E teria salas de exibição, que eu podia ter mais de uma sala. Eu podia ter uma sala, 3, 4 salas aí passando filmes diferentes, ou até o mesmo filme. Então, seriam 4 classes que vocês encontrariam aí. Todos conseguiram chegar nisso? Escreve no Jamboard. É tão simples, Michel, mas na verdade começa a complicar, né? É uma forma de pensar, né? Na verdade, é uma forma de pensar. É raciocínio, por isso que você tem que imaginar o problema resolvido. Ok? Vamos passar para o segundo? Para o exercício 2? Vamos. Esse é mais fácil. Ali eu já estou dando a classe para vocês. Certo? Já estou dando a classe para vocês, que a classe é conta corrente, conta de água e cliente. Está ali da papelaria, mas é cliente. O objetivo de vocês agora é colocar 5 atributos para cada um disso. E essa eu vou pedir para colocar lá no Jamboard, para a gente acompanhar junto. Eu preciso lá, de conta corrente, 5 atributos. Eu gostaria que participassem, gente, porque depois vai ter um trabalhinho depois. Olha lá, alguém já está trabalhando lá. Quem está trabalhando lá? Sou eu, mas você conta corrente no sentido assim... É sua conta lá no banco. De uma conta corrente para o cliente ou conta corrente dados bancários já diretos? Você é um banco. Entendeu? É as informações que constam lá no cadastro da conta corrente. Alguém já colocou lá, conta corrente, nome, CPF, número da conta, telefone e senha. Beleza? Quem foi? Quem está escrevendo sou eu. Valeu, Osmar. Isso aí. Osmar. Vamos, gente, vamos participar. A gente está em 9 e eu estou vendo só a Suzane, o Ariel e o Osmar. Nome, CPF, telefone, endereço, número da conta, a Suzane está colocando. Vamos lá, Rafael. Vamos lá, Fabrício. Eu acho que a síntese é isso. Exatamente. Nome, CPF, telefone, endereço, número da conta e agência. Vocês viram? Os atributos são as características comuns, as características que todo mundo que vai ter uma conta corrente vai ter. Vai ter nome, vai ter CPF, vai ter número da conta, vai ter telefone, vai ter agência, vai ter senha, entendeu? Então, o que acontece? Você pode notar, alguém colocou lá também, ó, da conta de água. Nome, metros cúbicos usados, valor, data e local. O interessante aqui é vocês analisarem o seguinte, ó, a Suzane e o Osmar deixaram um exemplo lá. A Suzane colocou agência, o Osmar colocou senha, ok? São 2 analistas diferentes tentando resolver o mesmo problema, e um encontrou atributos diferentes do outro. Vocês entenderam como é interessante? Então, quer dizer, tem muitos... Quando você pegar uma situação dessa, você vai ter que pensar. Pensar, tentar fazer o mais detalhado possível para... Você pode pecar por excesso.
Então, vamos lá, gente. Tem mais lá, ó. Tem de cliente. Quem fez o da conta de água lá foi o Osmar de novo, né? Vamos lá, Ariel. Cadê você, Ariel? Acho que eu vou ter que interagir com vocês pelo... pelo grupo, dados do grupo. Eu tô usando o segundo quadro. Ok. Eu vou mandar mensagens no WhatsApp agora. Mensagem para quê? Para ver se o pessoal está entendendo. Manda no particular. Aí eles me respondem. Não, os atributos são as... Como é que eu vou dizer para você? É a classificação, né? Sim. Por exemplo, eu coloquei limite, porque eu acho que se é o cliente, você tem que saber o limite que ele pode ter na loja, né, para gastar, né? Exato, você está colocando lá nome, CPF, limite, endereço. Aí vai bem depois com a necessidade do cliente, ó, renda. Aí é o que ele vai querer que tenha no cadastro dele, né? Se ele quer o nome da mãe, nome do pai, estado civil, aí N informações. Aí vai de cliente para cliente. Um proprietário, o dono de loja, como é que eu vou usar o termo? Consciente, ele vai querer saber a renda mensal e ele vai colocar um limite, né? Ah, sim. Entendi, ó. O Fabrício está entendendo. Já está com um pouco de dificuldade com a internet dele. Então, já funcionou. Então, aqui, ó, o WhatsApp está funcionando. Estão falando comigo. Então, pessoal, vocês estão corretos. Vocês montaram corretamente ali. Então, os atributos são, a partir do momento, o que vocês vão fazer. Agora, se eu pedir para vocês, dentro desse mesmo exercício que vocês criaram ali, considerando que está correto lá o que o Osmar colocou, o que o Ariel colocou, o que a Suzane colocou, que são as informações. Se eu peço para vocês agora, eu preciso que vocês instanciem um objeto para mim, de cada um desses aí. Quem vai fazer? Preciso instanciar um objeto conta corrente, instanciar um objeto conta de água e instanciar um objeto cliente de papelaria. Muito bem, gente. Muito bem. Isso mesmo. Isso que é bom trabalhar com duas telas, ó. Vocês estão escrevendo lá. Isso aí, gente, acabaram de instanciar um objeto. Então, vocês já entenderam o que é classe, o que é atributo e o que é
e o que é instanciar um objeto. E se eu pedir agora para vocês, no mínimo um método para cada um aí. Um método, colocar um método aí. Que pode ocorrer. Cobrar, salvar. Emprestar. Isso aí, gente. Vocês estão craques. Muito bem, gente. Vocês estão craques mesmo. Salvar, entrar, pagar, depositar, fazer medição da água. Isso aí, ó. Parabéns, gente. Então, vocês entenderam? Se todos, quem interagiu comigo diz que está entendendo, os outros, depois qualquer coisa, me manda mensagem lá no WhatsApp para a gente conseguir entender se todos estão realmente entendendo. A maioria está entendendo aí. Tá legal. E depois eu vou disponibilizar esse para vocês, tá? Eu vou salvar em PDF esse. Olha lá, já tem lá o outro, tinha colocado conta de água, nome, CPF, endereço, telefone, agência, litros usados, estado de uso. Ok, vocês entenderam realmente o que a gente precisa. Agora, fazemos esse agora. Esse é mais simples, vamos lá. Analise, agora é o seguinte, eu passei para vocês, eu estou dando para vocês os atributos e quero o nome de uma classe. E quero o nome da classe. Vamos ver quem que vai acertar. Leiam com atenção. E tentem descobrir. Vocês têm 1, 2... Cortei 1, 3... Ele é médico, né? Aí você pode preencher lá, pode jogar lá no Jamboard o que você acha que é, letra A, vai colocando lá. Abre uma etiquetinha dessa aqui, ó. Uma nota adesiva, e coloca a resposta que vocês acharem. Deixa eu ver se o restante do pessoal respondeu. Vamos ver se o João está entendendo. Conseguiram aí, gente? Vamos lá, pessoal. A B tá um pouco estranha de identificar o que é. Qual delas? A B. B. É o agendamento, né? Pode ser o agendamento, sim.
É porque você tem que analisar, para responder, você tem que analisar os atributos e as operações que vão ser realizadas. Então, você vai pensar o que pode marcar, o que pode desmarcar, o que pode remarcar. Pronto, gente. Acho que é isso, Michel. Oi? Eu acho que é isso. Fechado? Fechou? Então, vamos lá. Qual classe que tem nome, CRM, especialidade e data de admissão? E que realiza a consulta e prescreve exame e prescreve receita. Qual que é o melhor nome que a gente poderia dar para essa classe? Médico. Classe médica, né? Médico. Então, o que a gente tem ali? Então, a gente tem uma classe médico, aí a gente testa. Médico tem nome? Tem CRM? Tem especialidade? Tem data de admissão? Se tudo isso for verdadeiro, então está correto. Ele realiza a consulta? Ele prescreve exame? Ele prescreve receita? Então, é basicamente assim que a gente testa se o nome da classe está correto em relação aos atributos e às ações. A gente verifica se realmente acontece. Ó, o médico tem nome? Opa, tem nome. Ele tem CRM? Tem CRM. Ele tem uma especialidade? Ou ele tem especialidade. Então, quer dizer que o nome da classe que eu coloquei está correto. Então, é praticamente uma prova real daquilo que eu estou fazendo. É um teste de mesa em diagrama de classe, para verificar se o nome é condizente com aquilo que a gente está colocando. Então, a primeira resposta é médico. A segunda, dia, tem o atributo dia, hora, identificador de consulta, identificador de comparecimento. Aí tem a operação, pode marcar, desmarcar, remarcar, pagar consulta, registrar comparecimento. Qual que é o nome que eu posso usar aqui? Acho que pode usar tanto o meu quanto do Osmar. Você pode usar agendamento, pode usar secretaria, pode usar atendente. Pode ser. Pode ser consulta, pode ser atendente. Pode ser exatamente agenda, consulta, colocou lá. Vocês colocaram lá, tá legal. Então, aí você faz a prova real. Por exemplo, se for. O que você colocou, Suzane, só para mim pegar o seu exemplo? Eu coloquei agendamento e secretaria. Tá, vamos pensar em agendamento. O agendamento tem dia? Tem hora? Tem identificador? Você pode colocar como um atributo lá. Tem identificador se o cliente compareceu? Você pode colocar lá também. Você pode marcar? Pode. Você pode desmarcar? Pode. Você pode remarcar? Pode. Você pode fazer um atributo sinalizando que pagou a consulta? Pode. Então, pode ser sim, sem problema nenhum.
Ok. E o último? Secretaria, porque também é a secretária, né? Ela pode fazer tudo isso. Ela pode fazer isso. Ela tem nome, tem endereço, tem data de nascimento, tem sexo, tem histórico clínico, tem. Então, o que dizer, ela pode lançar dados da consulta e imprimir. Pode ser secretária, pode ser funcionário. Sem problema nenhum. Vocês entenderam? Sim, eu entendi mais ou menos. Mais ou menos não é muito bom. Tem que ser totalmente, cara. O que você não entendeu? Mas ficou mais fácil. Digamos que eu entendi, entendi. Entendeu? Se tiver dúvida, pergunta. Não vamos levar dúvida para casa. Médico, porque o CRM é o órgão de classe do médico. Exatamente. É o registro dele. É o registro. É Conselho Regional de Medicina. É o registro no Conselho Regional de Medicina. Tá, vamos lá. Ó, pessoal, tarefinha para vocês, então. Ou vocês querem continuar fazendo? Para mim, tanto faz. Vocês decidem. Agora eu vou pela maioria. Eu estava aprendendo filosofia, metodologia, então agora vão ser democráticos, pela maioria. Pela maioria. Não, eu prefiro que vocês façam o exercício aí e vão tirando a dúvida comigo. Eu vou ficar aqui com vocês. Vocês têm todos esses exercícios no Moodle, tá? Eu estou aqui com vocês. O que acontece? Na avaliação, o que vai ter lá na avaliação? Vai ter basicamente textos desta forma aqui, onde vocês vão extrair para mim classe, atributos, métodos, entendeu? Então, basicamente é essa a ideia. Vocês estão com muito trabalho das outras disciplinas ou está tranquilo? Na verdade, o que mais é problemático é metodologia. Porque, assim, por tudo ser fórum assim, é mais curto, mas mesmo assim, precisa parar para sentar, para pensar e para escrever, né? Precisa ter o material para você tirar ideia. Até agora, você é o único que está variando bastante na metodologia, porque os outros professores, eles estão indo meio que na mesma, sabe? Toda hora slide. O Robson, né? Porque o Robson tá mais prático, né? O Robson também, mas eu acho que ele continua na mesma, assim, bom, funciona, mas, sei lá, eu gosto mesmo de uma aula mais assim, que, tipo, varia mais a metodologia, o jeito de ensinar, porque, nossa, os outros professores ficam saindo em slide, daí não consigo prestar atenção direito. Entendi. Eu estou tentando fazer o máximo para se adequar a essa realidade, que é novidade para todo mundo. Mas, na verdade, está aprovado, viu? Você, como professor online de quadro, está aprovado, viu, Michel? Que bom. Vamos usar o quadro. Fizemos um teste hoje. Só que, assim, vou te falar para você levar esse quadro pequeno, porque também não... Senão você vai ter que ficar posicionando a câmera, não sei como é que você vai fazer. Não, mas você vai ficar a câmera lá longe. Não, mas a câmera longe não dá foco. Não dá foco. Eu vou colocar a câmera lá longe, mas não dá foco. Não dá foco, eu estou tentando trazer o mais próximo. Eu tentei trabalhar com o celular, com o áudio do celular, estava dando interferência, aí eu comecei a falar mais alto. Mas que legal que deu certo, vocês conseguiram entender. Pelo menos entenderam melhor do que na aula passada, aparentemente. Eu acho que essa aula deu para gravar, porque na verdade você explicou bem nas aulas passadas. Só que essa deu para gravar melhor. Eu fiz uma revisão geral do que a gente testou e fazendo os exercícios agora, fica mais prático, mais fácil, porque é só praticando que vocês vão assimilar isso, não adianta. Então, normalmente eu faço bastante, eu faço a teoria toda e gosto de trabalhar bastante os exercícios. Então, para a próxima aula, eu gostaria que vocês trouxessem esse 4 e esse 5 pronto para a gente discutir. Correto. Para a gente poder realmente discutir eles, porque daí fica mais fácil de trabalhar. Tá certo. Porque daí vocês trazem só as dúvidas, entendeu? Daí a gente tenta trabalhar dessa forma. Ok, pessoal? Tá, esses exercícios estão todos lá no Moodle, tá?
Viu? Deixa eu fazer uma pergunta para você. A tua apostila é só uma, né? Só tá, os slides, você diz lá? Só. Eu vou atualizando eles conforme... E as suas aulas até agora, essa é a quarta. Na verdade, é a terceira, né? Porque teve uma que foi a palestra, né? Ah, tá certo. Não é porque para mim, podemos situar. A gente seria 4, mas a gente trabalhou com... A primeira aula foi a introdução, lá depois da palestra a gente trabalhou com a introdução, só falou dos planos de ensino. A segunda a gente falou da importância dos analistas, o histórico. E a terceira, a segunda aula a gente já falou sobre classes, objetos, iniciou toda a história da UML. E hoje a gente acertou toda essa base inicial de classe. Então, a gente vai trabalhar bem os exercícios, essas listas de exercícios, para depois, lá no início do segundo bimestre, a gente entrar em relacionamentos mesmo, relacionamentos das classes, e iniciar caso de uso. Como a gente tem uma disciplina no semestre que vem, não importa eu terminar o conteúdo agora, eu posso terminar no semestre que vem. Então, o que eu não posso é correr com o conteúdo. Tem que dar a base, né? Isso aqui nem alfabetização, né? Tem que ser a base boa. Não adianta eu correr agora, porque lá na frente vocês vão sentir falta e vai ficar difícil. E aí, pessoal, o que vocês acham? Tem 3 mensagens aqui, eu não sei. A lista de exercício 2 também é para fazer, então, também, né? É interessante. Agora eu vou mexer com todas elas, porque daí eu vejo se eu tiver uma dificuldade, já trago o questionamento depois. Aham. É interessante realmente que vocês peguem a lista de exercício, tentem desenvolver, vocês podem me mandar no e-mail, se você não tem meu e-mail aí, eu já estou colocando ele aqui. Mandem o que vocês estão fazendo, mandem, que daí a gente vai vendo. Manda no Moodle, no WhatsApp para nós também. Mando. Fica registrado. Aí, se vocês precisarem de alguma informação, porque eu vou ficar aqui, quem quiser ir fazendo os exercícios, quem quiser fazendo os exercícios e tirando dúvida, eu tô aqui online com vocês. Então tá bom. Eu não vou começar um conteúdo novo, porque senão vai atropelar. Você não quer parar a gravação, porque senão vai ficar muito extenso? Vou parar a gravação, então, senão daqui a pouco nós falamos coisa que não é para sair na gravação, né? Alguém briga comigo aí. Então, pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui. Ok? Eu vou permanecer aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido o que a gente tentou passar hoje. Obrigado pela atenção. Michel, depois você manda o link para nós?